Muito boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta em mais um Polêmica Espírita. Esse é o nosso programa Espírita, Polêmica Espírita de número 105. E antes de qualquer coisa, vamos dar aqui o nosso boa noite ao nosso querido Paulo Neto. Boa noite, Paulo Neto. Boa noite, Arthur. Boa noite a todos que vão aparecer aí, né? Porque por enquanto tem ninguém. E é isso aí, cara. Agora você pegou um tema polêmico mesmo, cara. Porque não é de hoje que a gente vive ou ouve falar desse planeta chupão aí. E, embora eu praticamente nunca aprofundei no tema e também nunca acreditei também não, tá? Entendeu? Mas vai ser bom para a gente entender de onde surgiu isso, né? Como que as coisas são colocadas dentro de uma lógica doutrinária, vamos dizer assim, né? Muito bom. Exatamente, exatamente. Né? Bem, então vamos aqui dar início, né? O pessoal aos poucos vai se Chegando. achegando aí ao nosso Polêmica Espírita de número 105, que é chamado, né, intitulado Seremos Tragados pelo Planeta Chupão? Então, vamos entender essa história, né? Esta é realmente uma das lendas, digamos assim, né? Mais antigas, né, no movimento espírita brasileiro, né, lembrando que Kardec não se defrontou com essa teoria, uma vez que é uma teoria, pessoal, que remonta de não muito tempo atrás. Tudo teria começado com alguém que nós às vezes até comentamos aqui, com um sensitivo, que é assim que ele gostava de ser chamado, Edgar Cayce, Isso. né? Que é o sensitivo Edgar Cayce, o sensitivo norte-americano, né? Que fez essas previsões, fez uma série de previsões, inclusive, né? Dizendo que até o final do século XX, ele que teve aí o seu ápice em relação às suas atividades enquanto sensitivo, na década de 30 e 40, né? Quando ele então fez muitas profecias sobre eventos cataclísmicos envolvendo o planeta Terra inteiro, né? Onde ele disse que uma série de modificações iriam ocorrer entre o ano de 1958 e 1998. Ele disse que, inclusive, o eixo da Terra sofreria uma verticalização, né? E isso acabaria ocasionando uma série de transtornos, uma série de catástrofes, inclusive fazendo com que ressurgisse do fundo do mar os chamados continentes perdidos, né, mitológicos de Atlântida e Lemúria, que nós muito bem hoje sabemos, através da ciência, são apenas mitos, né? E aí o que aconteceu? Inclusive, ele faz essa previsão, né? E o que acontece, né? Acontece que dois indivíduos, né, que se aproximaram muito do espiritismo, abraçaram esta ideia. E através disso, e por meio de terem abraçado essa ideia, essa tese acabou tomando realmente vulto dentro do nosso movimento espírita. Então, quem são essas pessoas, né? São justamente duas figuras que nós, volta e meia, acabamos trazendo à baila nosso polêmico espírita, né? Que são o Hercílio Mais e o Edgar Armand. Né? Esses dois indivíduos, né? Um se dizia mais espiritualista, como o Hercílio Mais, embora quisesse ter tido uma aproximação e uma influência maior sobre o espiritismo, que foi o Hercílio Mais, um suposto médium lá de Curitiba, e o Edgar Armand, que se dizia espírita, no entanto, tinha grande admiração por esse sensitivo Edgar Cayce e também pelas teses esotéricas
enfim, místicas, também da teosofia. E aí, o que acabou acontecendo? Em função dessa influência do Edgar Cayce, que era realmente uma figura muito admirada nas décadas de 30 e 40, esses dois indivíduos, né, acabaram escrevendo sobre isso, né? Eles abraçaram realmente a ideia e a tornaram assim muito popular dentro do nosso movimento espírita. Então hoje nós vamos então nos aprofundar nisso, né? E realmente questionarmos se realmente existe esse tal planeta intruso, astro intruso, planeta chupão, Hercólobos, Nibiru, enfim, tem várias teses, vários nomes, planeta X, né? Nós vamos encontrar aí uma série de nomes, né, para se referir a esse astro, esse planeta que teria como, digamos assim, possibilidade ou poder, né, de realmente ocasionar toda essa série de mudanças no planeta, né? Então, como todos nós conhecemos, ou pelo menos já ouvimos falar de alguma seita ou religião que prega ou pregou o fim do mundo, né, com desfechos assim os piores possíveis, a gente isso nos faz lembrar, né, desses grupos que se utilizam do livro do Apocalipse de João Evangelista, constante da Bíblia, né, para divulgar suas ideias de destruição do planeta e justificarem suas missões de salvação. Então, por exemplo, no passado, né, na entrada do ano 1000, né, fazendo aqui um breve retrospecto, muitos crentes, né, Paulo, nessas profecias, abandonaram até propriedades, terrenos, de olho nessa possível hecatombe. E aí, como nada aconteceu, tiveram que recomeçar a vida do nada, depois de doar até a roupa do corpo a congregações religiosas. Então, a gente vê que volta e meia surge uma profecia mais ou menos desse tipo, incluindo ou não um planeta, né? São as mais variadas possíveis, e nenhuma, né, realmente se confirma. E aí, com o advento do chamado aquecimento global, que nós estamos aí verificando, pelos quais nós estamos passando, segundo a boa parte dos cientistas, tem ganhado força esse discurso, né, daqueles que acreditam em catástrofes, que, segundo eles, seguramente, né, da forma com que são descritas, seriam capazes de varrer a raça humana do planeta. Embora a visão do espiritismo, né, da doutrina espírita, não seja uma visão catastrofista, não seja uma doutrina apocalíptica, nada disso, a gente, como eu comentei no início, volta e meia acaba, né, tomando conhecimento de vários indivíduos ou grupos que surgem por aí, que se infiltram no movimento espírita, divulgando essas tais ideias de fins dos tempos. E aí, como eu já citei, um dos grandes incentivadores dessas ideias em nosso meio foi o Hercílio Mais, através, né, daquele que ele chamou de Ramatiz, né? O que nós temos realmente dúvida se realmente teria existido ou não, ou teria sido utilizado por Hercílio Mais, nós já tratamos isso aqui no Polêmica Espírita, não vamos nos aprofundar nisso, né, para inserir essas ideias no meio espírita, porque ele acreditava que essas ideias realmente eram verdadeiras. Então, no meio espírita, tudo teria começado com um livro chamado Conexão de Profecias, que foi mais ou menos aí publicado na mesma época do livro Os Exilados da Capela. Então, nos Exilados da Capela, quem for ver aí, quem tiver o livro, vai verificar que o Edgar Armand também faz alusão a esse tal planeta e todas essas modificações
que é a aproximação desse planeta ocasionaria no eixo terrestre. Mas aquele que realmente foi a menina dos olhos, né, para a difusão dessa ideia foi o livro que inicialmente se chamou Conexão de Profecias e que depois mudou o nome para Mensagens do Astral, supostamente ditado por esse espírito de Ramatiz e psicografado por Hercílio Mais em Curitiba, no Paraná, né? Segundo essa obra, um planeta chamado de astro intruso e apelidado de planeta Chupão, também conhecido como planeta X, como eu já falei, né? Hercólobos, planeta higienizador, né? Se aproximaria da Terra de tal forma que o eixo da Terra sofreria uma abrupta elevação. Então, Paulo, não tem essa história de que é aos pouquinhos, que a coisa vai mudar ao longo de vários anos, não tem nada disso, né? Seria uma elevação abrupta, porque a gente sempre acha, né, pessoas que dizem assim, mas já está acontecendo, porque essas coisas que estão ocorrendo é por causa né, dessa aproximação desse astro, e aí tentam, né, defender a ideia, né, se utilizando dessas modificações graduais que andam ocorrendo, né, em função, segundo a maior parte dos cientistas, né, ocorrem em função do aquecimento global, né, que teria aí várias causas, até mesmo as erupções vulcânicas, né, são advindas aí, seriam capazes, né, essas erupções vulcânicas, também de aquecer a atmosfera terrestre em alguns graus, né? Então, com o aumento das erupções vulcânicas, né, nós teríamos aí, seria uma das causas para o aquecimento global, que acaba, né, fazendo com que haja o derretimento gradual das calotas polares, ocasionando daí, né, o aumento dos oceanos, né, que acabariam, então, com o aumento aí do nível dos oceanos, invadindo certas áreas costeiras, como a gente vem acompanhando aí no canal, ok? Arthur, eu não sei, a ideia que me vinha desse planeta Chupão, ou pelo menos que eles falavam, é que ele ia atrair os espíritos inferiores para ele. Sim. Olha, se for atrair, não pode ser uma catástrofe localizada. Como é que vai ser? Vai atrair os que não são também? Como é que explica? Não faz. São teorias muito confusas, né? Sim. E nós temos muitas variações dessa teoria, né? Como alguns, por exemplo, quando alguns não conseguem, por exemplo, defender a ideia de que seria um planeta físico se aproximando, e aí criam teorias do tipo, não é um planeta que é invisível, é um planeta que é espiritual, enfim, não, mas ele está lá nos confins do universo, mas de alguma forma ele influencia aqui na Terra. A gente vai encontrar várias teses diferentes, né? Mas geralmente tendendo para o mesmo fim, né? Quando eles dizem que a Terra vai sofrer uma série de modificações, e aí haverá separação entre os direitistas do Cristo e os esquerdistas do Cristo. Quer dizer, esquerdista, cara? Né? Mexe com isso, não. Então, os direitistas do Cristo seriam as pessoas que teriam o merecimento de ficar na Terra, né? E os esquerdistas seriam, então, tragados, sugados para esse planeta, reencarnando lá, sendo que esse planeta teria feições de um planeta, de um mundo primitivo. Então, eles iriam começar tudo de novo, né? Com uma espécie de punição, né, ou como resultado de não terem conseguido acompanhar o progresso do planeta, né? Então, é mais ou menos por aí. Então, como eu já tinha dito, né, ele ficou conhecido como Planeta X, Hercólobos, Planeta Higienizador, Nibiru, Planeta Chupão, etc., né? Que então iria se aproximar da Terra,
de tal forma aí que o eixo terrestre sofreria uma abrupta elevação, como eu disse anteriormente, e aí ele repete, né, o Hercílio Mais, nós estamos falando aqui da tese do Hercílio Mais, que está lá no Mensagens do Astral. Ele repete ipsis literis a tese do Edgar Cayce, que é anterior a ele, né, que ele inclusive menciona, né, o Hercílio Mais, ele menciona o Edgar Cayce várias vezes em notas de rodapé nos livros dele, provando daí que ele se baseava nessas previsões do Edgar Cayce. Edgar Cayce, inclusive, que errou a grande parte das suas previsões. Inclusive, ele chegou a, digamos assim, vender as suas previsões para alguns indivíduos, para alguns empresários norte-americanos, alegando que poderia apontar onde havia poços de petróleo. E aí, muitos administradores dessas empresas, muitos investidores, começaram a gastar muito dinheiro em maquinário, enfim, tudo aquilo para extrair petróleo desses lugares que o Edgar Cayce dizia haver petróleo. E aí, Paulo, o que você acha? Acharam petróleo onde o Edgar Cayce dizia que tinha? A chance é zero. Mas veja bem, se houver algum problema na mudança do eixo da Terra, pode causar alguns problemas na Terra como um todo, no globo como um todo. Claro. Então não seria chupão para atrair os espíritos imperfeitos, porque vai atingir todo mundo. Exatamente. E outra coisa, você falou que foi isso lá veio com o Ramatiz via Ciro Mais. Você tem aí uma informação da previsão dele para quando isso ia ocorrer ou não? Sim. Tá? Sim, nós vamos falar disso. Tá. Então tá. Vamos dar uma paradinha aqui, vamos cumprimentar, né? Aí, Paulo, o pessoal está se chegando aí. Chegou agora. Fernanda Linhares, quem mais? Cláudio Pecorari. Daniela Cristina. A Daniela Cristina, olha aí, ó. Ela está curiosa em saber essa história do planeta Chupão, né? Um nome até meio feio, né? Meio assim, vulgar, mas é o que a gente está sendo fiel. É o que circula aí, né, Arthur? Então... andou, na época, né? O nome, né? O apelido que esse planeta, suposto planeta, acabou sendo chamado na época. Então, né? Arthur, dentro da minha percepção, o expurgo dos espíritos que não querem evoluir está sendo feito no dia a dia. Né? Chega no ponto só, você não volta mais, vai que vai. Então, você não precisa de um planeta para vir para atrair todo mundo. Exatamente. Não tem sentido. O pessoal quer dar uma explicação, né? E aí acaba trocando os pés aí pelas mãos, né? Então, o que Hercílio Mais dizia? Baseado no Edgar Cayce, que começou com essa história toda, que essa elevação, que ele diz, ao mesmo tempo que eles dizem que seria abrupta, mas que o processo todo se iniciaria por volta de 1950, né? Então ele bate lá, né? O Hercílio Mais, ele repete o que dizia o Edgar Cayce em relação à data e alcançaria o seu ápice até o ano de 1999. Teve apenas uma pequena variação, porque o Edgar Cayce chega a mencionar o ano fatídico como sendo de 1998, mas o Hercílio Mais, né, acrescenta mais um ano aí, o que não faz absoluta diferença, não faz a diferença nenhuma, né? E aí eles dizem lá que esse astro intruso teria uma órbita excêntrica em torno do Sol, com um ciclo de 6.666 anos, sendo que sua primeira função, olha lá, né? Eu estou retirando do próprio livro, o Mensagens do Astral, né? Sendo que sua primeira função seria atrair e sugar os espíritos inferiores. Aí, ó, daí, quando ele fala sugar, aí o pessoal já vem mais nessa, nossa, ele vai sugar, ele vai chupar. Então é o planeta chupão, né? Daí que vem
Olha, mas veja bem, se a previsão é por volta de 2000, nós estamos em 2024, por que ainda persiste essa ideia maluca? Pois é, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá, quem que está alimentando essa história aí. Ixi, Então, até esse imagino. astro intruso teria uma órbita excêntrica, né, como eu falei, e aí ele seria capaz de atrair e sugar os espíritos inferiores. Aí eles dizem, esses espíritos inferiores são aqueles que são responsáveis pela violência, pelas injustiças, imoralidades presentes na Terra. Então, segundo eles, tal advento ceifaria a vida de 2/3 da população mundial, que seria sugada pelo tal astro. Né? E aí, essa revelação, entre aspas, alcançou o movimento espírita de maneira bombástica, né? Principalmente entre aqueles que, a gente sabe, não são muito afeiçoados ao estudo das obras de Allan Kardec, né? Que se entregam a qualquer tipo de ditado supostamente mediúnico de maneira completamente cega. Então, durante anos, Paulo e pessoal, a gente ouviu, né, se ouviu falar nesse grande advento transmitido como se fosse o autêntico posicionamento espírita sobre a questão. Então, muita gente atrelando essas previsões ao espiritismo, tão porque, né, meramente porque um espírito teria dito isso. A Kardec parece que inclusive falava, né, que cuidado com as previsões com data marcada, porque, entendeu? E aí vem Exato. as datas, né, marcadas, né? É. Então, voltando um pouquinho no Edgar Cayce, para o pessoal ter assim, uma noção melhor, ele era chamado de o profeta adormecido, porque diziam que ele dizia entrar num transe, né, onde ele perdia a consciência e depois simplesmente acordava sem saber, né, o que tinha acontecido. Então ele diz, né, fala da mudança do eixo da Terra até o ano de 1998, inundações aí, isso aí ocasionaria a inundação de diversas regiões costeiras. Londres, por exemplo, a cidade de Londres, na Inglaterra, teria praia lá, né, porque o mar ia avançar de tal maneira que ia alcançar a cidade de Londres. O Japão perderia muito território em função, né, do aumento do nível dos oceanos, como eu já comentei, inundação, né, no norte da Europa, desaparecimento da Groenlândia, né, ele previu que iria se derreter completamente, né, aquela região, novas terras aparecendo ao longo da costa da América do Norte, e aí é que ele fala de Atlântida, que a Atlântida seria localizada ali no Atlântico Norte e que ressurgiria em função dessas modificações todas. E aí ele diz, né, que Los Angeles, São Francisco e Nova York também desapareceriam. E teria uma ligação por terra da América do Sul com a Antártica. Então, está aí rapidamente, né, uma série de previsões feitas pelo Edgar Cayce. Né? E aí o tempo se passou e a verdade prevaleceu, né, pessoal? Essas profecias retumbantes, catastrofistas do Ramatiz se esboroaram, eles não se confirmaram, né? Só que também outros começaram a repetir isso. Tem um livro, por exemplo, chamado 2000, Nosso Último Ano no Planeta Terra, que foi, a gente pôde verificar isso, escrito, inspirado no pensamento ramatiziano, né? E aí continuou, né, continuou a tentar, naquela época, a dar fôlego a essas previsões, aturdindo as mentes mais sensíveis e ingênuas e jogando o espiritismo, mais uma vez, na vala comum das seitas catastrofistas e sem conteúdo do presente e do passado. Né? E aí a gente pode verificar, né, nas obras de Allan Kardec, que não se tem essa pegada catastrofista, né? Inclusive, um tempo atrás, eu e o Paulo estávamos trocando ideias sobre um trecho, né, onde, por exemplo,
os espíritos fazem aí uma consideração, mas que não é uma consideração relacionada ao planeta inteiro, né? Mas a gente, mesmo assim, a gente pode perceber que eles não são muito chegados a essas profecias retumbantes. Quando, por exemplo, né, Kardec pergunta se naquela sua época haveria algum tipo de cataclismo, porque eles estavam prevendo grandes mudanças, né? E realmente acertaram, porque logo depois disso, passado alguns anos depois, né? Passado alguns anos, nós teríamos a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, né? Primeira Guerra Mundial, 1914 e 1918, e aí se passam 21 anos para o início da Segunda Guerra, de 39 a 1945, que realmente trouxe para o planeta Terra uma série de modificações. E aí eles respondem da seguinte maneira, em 12 de maio de 1856. Sem dúvida, não tendes que temer nem um dilúvio, nem o abrasamento do vosso planeta, nem outros fatos desse gênero, porquanto não se pode denominar cataclismos a perturbações locais que se têm produzido em todas as épocas. Apenas haverá um cataclismo, e aí estava falando daquela época, né, de natureza moral de que os homens serão os instrumentos. Então a gente verificou que realmente eram as duas guerras mundiais, né? Então a gente pode perceber que, né, que tudo ali. Aí eles, aliás, vou até complementar a resposta deles. Tudo segue a ordem natural das coisas, e as leis imutáveis de Deus não serão subvertidas. Não vereis milagres, nem prodígios, nem fatos sobrenaturais, no sentido vulgarmente dado a essas palavras. Não olheis para o céu em busca dos sinais precursores, porquanto nenhum vereis, e os que vou-los anunciarem estarão a enganar-vos. Olhai em torno de vós, entre os homens, aí é que os descobrireis. Não acrediteis, pois, no fim do mundo material. A Terra tem progredido desde a sua transformação. Tem ainda que progredir e não que ser destruída. A humanidade, entretanto, chegou a um dos períodos de sua transformação, e o mundo terreno vai elevar-se na hierarquia dos mundos. O que se prepara não é, pois, o fim do mundo material, mas o fim do mundo moral, né, através das modificações ocorridas na própria sociedade, né? É o velho mundo, o mundo dos preconceitos, do orgulho, do egoísmo e do fanatismo que se esboroa. Cada dia leva consigo alguns destroços. Tudo dele acabará com a geração que se vai, e a geração nova erguerá um novo edifício que as gerações seguintes consolidarão e completarão. Então, perceba que os espíritos falam em modificações graduais, ocasionadas pelo próprio homem, né, pela modificação dos valores, principalmente do aperfeiçoamento moral, né, que quando ele fala que é o fim do mundo velho, ele fala do fim dos preconceitos, do orgulho, do egoísmo, do fanatismo, né? Então, é por aí que o espiritismo vai, né? E não essa toada aí de fim dos tempos. E aí, Paulo, aqui a gente também separou justamente isso que você falou, né? Que em relação às questões das profecias. Então, Kardec pergunta o seguinte. Aliás, nós encontramos, antes de ele irmos para as perguntas, ele consta no Livro dos Espíritos, no item 868, né? Conhecimento do futuro, onde diz lá: se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente. É esse um problema sobre o qual sempre insistis para obter a resposta precisa. Trata-se de um grave erro, porque a manifestação dos espíritos não é meio de adivinhação. Se insistirdes numa resposta, ela vos será dada por um espírito leviano. Temos dito isso a todo instante. Então, os espíritos, né, que se comunicaram, né, com Allan Kardec, realmente sempre trataram dessa questão com todo o cuidado,
né, alertando para essas previsões aí, porque realmente, né, se nós conhecêssemos o futuro, nós negligenciaríamos o presente. É a mesma coisa, Paulo, se você soubesse, por exemplo, que o mundo ia acabar daqui, sei lá, ou que uma grande catástrofe aconteceria, de grandes proporções, daqui a um ano, o que você ia fazer? A vida da gente muda todo sentido, né? Exato. Você pode perder até o gosto de viver. É, É uma coisa grave, cara. Um negócio desse sinto muito. Caraca. exatamente, né? A gente realmente, isso nos aturdiria, né? A gente não agiria de uma maneira natural se conhecêssemos o futuro, mesmo porque, né, o espiritismo não é fatalista, né? Então não existe um futuro já previamente delineado, porque isso aí, obviamente, iria afetar no nosso livre-arbítrio. E aí vamos para as perguntas que são feitas de Kardec, né, de Kardec para os espíritos. Às vezes, entretanto, alguns acontecimentos futuros não são anunciados espontaneamente pelos espíritos de maneira verídica? E os espíritos então respondem: pode acontecer que o espírito preveja coisas que considera conveniente dar a conhecer ou que tenha por missão revelar-vos. Mas é nesses casos que mais devemos temer os espíritos mistificadores, que se divertem fazendo predições. É somente pelo conjunto das circunstâncias que podemos julgar o grau de confiança que elas merecem. E aí Kardec insiste: com que fim os espíritos anunciam espontaneamente acontecimentos que não se realizam? Que foi o caso aí, né? Que o Edgar Cayce poderia estar sendo realmente aí instrumento de algum espírito, né? Enfim, embora ele não dissesse isso, ele dizia ter visões, né? Mas poderia realmente ter um componente mediúnico aí, além do componente anímico. E aí os espíritos respondem: na maioria das vezes, para se divertirem com a credulidade, com o terror ou a alegria que causam, pois riem do desapontamento. Entretanto, essas predições mentirosas têm às vezes um fim mais sério, o de experimentar as pessoas a que são dirigidas, verificando a maneira por que as recebem, a natureza dos sentimentos bons ou maus que despertam. Então, Deus e os bons espíritos permitem isso como um teste para todos nós, até mesmo para verificarmos como que nós nos comportaremos em função dessas predições mentirosas. Já aí Kardec prossegue perguntando: por que os espíritos sérios, quando fazem pressentir um acontecimento, geralmente não marcam a data? Né, os espíritos sérios, então o que a gente conclui daí, né? Que espíritos sérios geralmente não marcam a data. E aí Kardec pergunta: por que não podem ou por que não querem? E os espíritos então respondem: por uma e outra razão. Eles podem, em certos casos, fazer pressentir um acontecimento. É então um aviso que vos dão. Quanto a precisar a época, muitas vezes não o devem fazer. Muitas vezes também não o podem, porque eles mesmos não sabem. O espírito pode prever um fato, mas o momento preciso pode depender de acontecimentos que ainda não se deram e só Deus o conhece. Os espíritos levianos, que não têm escrúpulo de vos enganar, indicam os dias e as horas, sem se importarem com a verdade. É por isso que toda predição circunstanciada deve ser considerada suspeita. Então, por isso que nós dissemos, né, que quando você não estuda o espiritismo, você acaba, então, sendo facilmente enganado. Se as pessoas levassem essas instruções realmente a sério, tivessem estudado isso, prestado atenção, não cairiam, né, nessas verdadeiras arapucas. E o que a gente viu aí em relação a tudo isso foi exatamente aquilo que os espíritos, de certa forma, condenaram, né? Então, por exemplo, nesse mesmo livro Mensagens do Astral, a gente vê alguns trechos desse tipo. Vejam bem,
dizendo, né, que a eclosão desses acontecimentos catastróficos dar-se-á pela presença de um planeta que se move em direção à Terra, que é Ipsis Litteris, tá? Também do livro Mensagens do Astral, e cuja aproximação já foi prevista remotamente pelos engenheiros siderais. É a tal da chamada carteirada. O espírito diz, não, isso aí não é coisa que só eu estou dizendo. Isso, na verdade, é algo que já foi previsto, já está sendo realizado pelos engenheiros siderais, pelos arcanjos, espíritos muito superiores a mim. Então, eles tiram ali a responsabilidade e dão aquela carteirada, dizendo, não sou eu que estou dizendo, são espíritos mais evoluídos do que eu, mais avançados do que eu, que estão providenciando isso tudo. Sim. De uns tempos para cá, vamos supor, de Kardec para cá, para precisar uma data, os equipamentos que observam o céu, os telescópios, né, os satélites que manda para lá, então o ser humano ele ampliou muito a capacidade de percepção dos céus, vamos dizer assim, dos céus, de uma forma geral. Sim. Já foi detectado alguém chegando, alguém assim, um planeta, né? Chegando? Não. Entendeu? Uai. Nenhum, nada. Não tem nada disso, né? Mesmo porque o planeta não tem esse tipo de comportamento, né? O planeta, geralmente, ele gira em torno de uma estrela. Sim. Né? Na órbita de uma estrela. Né? Então, não existe isso. É uma sincada científica, né? Não tem nenhum embasamento nisso daí. Então, diz lá, ó, a eclosão desses acontecimentos dar-se-á pela presença de um planeta que se move em direção à Terra e cuja aproximação já foi prevista remotamente pelos engenheiros siderais. A sua órbita é oblíqua sobre o eixo imaginário do vosso orbe e o seu conteúdo magnético, poderosíssimo, atuará tão fortemente que obrigará progressivamente a elevação do eixo terráqueo. E prossegue dizendo que essa influência magnética far-se-á sentir até que se complete a verticalização da posição da Terra, né, do eixo da Terra. Quando o eixo terráqueo estiver totalmente verticalizado, veja bem, Paulo, um movimento como esse iria simplesmente ser algo até talvez pior. Acabar todo o mundo inteiro, cara. As bombas atômicas, né, que é uma guerra nuclear. Né? Caraca. Então, o planeta quando o eixo terrestre estiver totalmente verticalizado, o planeta intruso já se terá distanciado do vosso orbe. Então, como a gente vê aí, claramente, segundo o Hercílio Mais Ramati, se aproximaria do planeta Terra um astro que faria com que nosso planeta tivesse o seu eixo elevado, causando uma série de catástrofes que dizimariam boa parte da população terrestre. E aí tem mais um trecho, né, para vocês verem como que eles procuram incutir um terror, né, como os espíritos superiores disseram ainda há pouco a Allan Kardec. Abre aspas. Simbolizai esse astro num gigantesco aspirador magnético. Olha o chupão aí, né? O que o aspirador faz? Ele, né? Ele chupa, ele suga, né? Então, simbolizar esse astro no gigantesco aspirador magnético que deve efetuar a absorção dos detritos mentais que povoam e obscurecem a atmosfera etéreo-astral da Terra. Detritos esses que servem de barreiras e influências benéficas dos bons espíritos sobre o vosso mundo, assim como a poeira nas vidraças dificulta a penetração dos raios solares. Refletir que a verdadeira profilaxia num porão cheio de detritos imundos exige primeiramente a retirada do monturo e não a saturação improdutiva do ambiente por meio de perfume. As substâncias deletérias aderidas às vidraças não serão removidas com água destilada, mas requerem a aplicação de ácidos corrosivos. Quer dizer, o que ele está dizendo aqui em suma? Que para o planeta Terra, Paulo, ter jeito só mesmo através de um cataclismo nessas proporções gigantescas. E aí, você concorda com isso? Mas sem chance, cara. Sem chance. Não, que você estava falando aqui, olha para você ver o que eu lembrei. Esses caras tá parecendo Noé, cara. Vai ter uma enchente aqui, vai afogar todo mundo. Caraca, meu. Bem isso mesmo. Bem isso. Não dá.
Terrível, né? Bem isso mesmo. E aí prossegue na página 169 desse mesmo livro, né? Quem quiser aí anotar para consultar, página 169, o trecho anterior foi na página 185. O seu papel é de atrair para o seu bojo etéreo astral todos os desencarnados, aí responde aquela sua pergunta, né? Que se sintonizem com sua baixa vibração, pois, analogamente às limalhas de ferro, quando atraídas por ferro magnético, esses espíritos terrícolas desregrados ver-se-ão solicitados para a aura do orbe visitante. Essas entidades atraídas para o astro intruso serão os egoístas, os malvados, os hipócritas, os cruéis, os desonestos, os orgulhosos, tiranos, déspotas e avaros. E aí, pessoal, eu não coloquei ali, tá? Mas há um outro trecho, vou fazer só um parênteses, isso aqui é só um parênteses, tá? Não é para a gente desviar muito do assunto, não. Mas o Hercílio Mais / Ramatiz coloca aí em determinado momento, junto, sabe quem? Que você vai ser atraído pelo astro intruso? Que tipo de pessoas? Os homossexuais. Ai. Caraca. Complicado, hein? Imagina se isso aí cai na mão de alguém Vai dar zebra. Vai dar zebra, tá lá, né? Então, voltando aqui. Então, essas pessoas encontrarão um cenário adequado aos seus despotismos e degradações, pois o ambiente desse orbe encontra-se na fase rudimentar do homem das cavernas, aquilo que eu adiantei no início, na nossa parte introdutória, né? Onde esses espíritos recomeçariam tudo de novo, né? Nesse tal de planeta chupão, nesse astro intruso aí. Então, veja que é uma mistura de coisas que tem na codificação com coisas que não tem. Porque, na verdade, a codificação fala isso, né? Que os espíritos que não conseguiram a evolução suficiente, né? Ou que insistindo no erro, por exemplo, será banido para outros planetas, onde lá eles vão ajudar a evolução daqueles espíritos, né? Então, seria eles caírem mais ou menos na pré-história lá e para fazer evoluir. É mais ou menos isso que eles estão falando. Pega a coisa que é real, mistura com o que é negócio, faz aquela salada e os caras acreditam. Aí. Exato. Talvez até mesmo para que caia mais no gosto dos espíritas, de nós espíritas, né? Então eles dão uma maneirada, se utilizam de uma tese espírita bastante lógica, né? Então, né, se aproveitam disso para combinar com esse catastrofismo todo aí, né? Aí ele prossegue na página 169. A Terra será promovida à função de escola do mentalismo e os desregrados ou os esquerdistas do Cristo, olha que nós dissemos ainda há pouco, terão que abandoná-la por lei natural de evolução. Então, como você mesmo disse, percebeu, né? Tem uma certa lógica aí, porém a questão é a maneira com que isso se trata. Vai ocorrer, né? Segundo ele, vai ser de uma maneira abrupta, um planeta vindo sabe-se lá da onde. Pois é, mas vai correr como, Arthur? Você previu em 1999, cara? Entendeu? Já passou, não aconteceu nada. Exatamente. Aí eu volto a te perguntar, quem alimenta hoje essa ideia maluca? A gente vai chegar lá, vamos chegar lá. Essa ideia ainda tá por aí, só para a gente... né? Chegar lá nela. Vamos chegar lá. E aí veja, né, que o espírito então passa a falar das datas, que foi justamente a sua dúvida em determinado momento. E eu já adiantei, mas agora a gente vai ver os trechos do livro onde fala claramente sobre isso, né? Só para a gente realmente fazer uma coisa, né? Que a gente mais técnica, né? que a gente está recorrendo à fonte primária, né? Então, na página 132 desse livro, Mensagens do Astral, que foi chamado inicialmente de Conexão de Profecias, consta o seguinte: as principais modificações que sofrerão os oceanos Pacífico e Atlântico com as emersões da Lemúria e da Atlântida
De novo. Eu também já adiantei para vocês, que formarão, então, extensa área de terra, do que resultará a existência, veja bem, isso de maneira quase que de um dia para o outro, Paulo. Se um terremoto é capaz de dizimar, né, tanta gente em poucos segundos, agora você imagine uma coisa como essa, que ele está dizendo ali, né, haverá essa emersão de Lemúria e de Atlântida, que formarão, então, extensa área de terra, do que resultará a existência de apenas 3 continentes. Olha só. Não tem lógica. Alguém sobreviveria aí a uma coisa dessa? A uma movimentação das placas tectônicas? Sobra ninguém, cara. Não sobra ninguém, é impossível. Ninguém. Porque os terremotos, pessoal, são ocasionados pela mera fricçãozinha das placas tectônicas. O que ele está dizendo aí é algo, assim, 1 milhão de vezes pior que uma mera fricçãozinha de placa tectônica. É uma movimentação, assim, completa dessas placas tectônicas ao ponto de continentes inteiros desaparecerem, formando apenas 3, ou então, eles não explicam bem, né, se movimentando, formando apenas 3 continentes. Quer dizer, Europa, Ásia, América, Oceania e África vão se tornar apenas 3. Isso de um dia para o outro. Né? Então, achar que apenas 2/3 vão sobreviver, né? Aliás, 2/3 vão sobreviver, é até otimista demais frente a uma mudança tão violenta. Já na página 122 diz lá o seguinte: é óbvio que, ao se elevar o eixo terrestre, o que há de acontecer até o fim deste século, isso do século XX, tá? Então, confirmando aquilo que eu falei para vocês, que seria até 99, 2000. Também se modificarão, aparentemente, os quadros do céu astronômico com que estão acostumadas as nações, os povos e tribos. Quer dizer, o eixo da Terra vai sofrer uma modificação tão grande que até o céu, né, a posição da Terra em relação ao cosmo vai se modificar. Aí, mais adiante, na página 228, ele diz o seguinte: com a elevação gradativa do eixo terráqueo, os atuais polos deverão ficar completamente libertos dos gelos, até o ano 2000. Aquelas regiões estarão recebendo satisfatoriamente o calor solar. O degelo já principiou, vós é que não o tendes notado. O degelo descobrirá à luz do dia as vastas regiões que se encontram refrigeradas e que conservam em seu seio vegetação luxuriante e minerais preciosos, que servirão ao homem do terceiro milênio. Grandes reservas nutritivas, de muito antes da catástrofe da Atlântida, resguardam-se debaixo do gelo. Aliás, isso aqui o Espírito está mostrando um grande desconhecimento de geologia, porque, na verdade, só o polo ártico é que tem terra por debaixo do gelo. O polo antártico não tem terra debaixo do gelo, é água. Então, ele já comete ali, né, uma imprecisão científica, dizendo que nos 2 polos, né, se encontrarão aí essas terras aí, cheio de nutrientes, vegetação, minerais, etc. Então, prossegue, então, e conclui. Grandes reservas nutritivas, e muito antes da catástrofe da Atlântida, resguardam-se debaixo do gelo, desde quando os polos, então ele fala no plural, então ele inclui o polo antártico, né, nessa história, tô cometendo essa cincada científica. Não eram ainda regelados e que a Terra se situava noutras condições em relação ao seu eixo imaginário. Isso realmente, de certa forma, se aproxima com uma época
da existência do planeta Terra, onde os seres humanos sequer ainda existiam, né? Porque a configuração da Terra realmente era bem diferente, mas os seres humanos nem aqui estavam ainda, né? Já na página 37, ele diz o seguinte: a fase mais intensa da modificação física situar-se-á entre os anos de 1982 e 1992, quer dizer, pior ainda, né? E os efeitos se farão sentir até o ano de 1999, pois o advento do terceiro milênio será sobre os escombros, que, em todas as latitudes geográficas, revelarão o maior ou menor efeito dos eventos dos fins dos tempos. Daqui a mais alguns anos, previra lá o Recílio Mais barra Ramatiz, no ano de 1950 e poucos, os vossos geofísicos anunciarão apreensivos a verdade insofismável. O eixo da Terra está se verticalizando. Paulo, você que também lê bastante, acompanha o noticiário, você já viu alguma notícia assim dos geofísicos dizendo que o eixo da Terra está se verticalizando? Cara, eu fico assim, como é que fala? A Fernanda falou que eu fico nervoso, mas tem que ficar, cara, não é possível. Tanta besteira, você faz um trabalho sério de pesquisa, tentando colocar a doutrina espírita, né, tirar, melhor dizendo, do misticismo, né? E os caras jogando o misticismo em cima desse negócio, cara. Meu Deus, meu Deus. Ai. Terrível. Até assim, eu falo assim, que o que foi feito lá para trás, a gente tinha que esquecer, tá? Porque já passou o tempo, né? Não previu aí arredondando 2000 já passou. Né? Então não aconteceu. Agora, o que me preocupa é o que você falou, que tem gente da atualidade tá divulgando. E isso aí que me preocupa. O de fulano aí que você falou aí, deixa para lá. Mas e agora? Como é que fica? Ai. Então, tem gente, inclusive, acredita até hoje, né, nesse livro, nas teses do Recílio Mais barra Ramatiz, né? Só que eles não explicam, né? Quando a gente vem com essa questão das datas, eles põem o corpo fora. Aí, nessa hora, eles falam, não, houve um animismo do médium, houve uma interferência. Eles vêm sempre com alguma desculpa, né? Para poder justificar. Arthur, você tem ultimamente acompanhado meu trabalho, né? Quase tudo que a gente escreve passa por você, dá uma olhada e tal. Sim. Você já viu algum momento esse Tarramatiz? Não, de jeito nenhum. Então tá, graças a Deus, tô livre dessa. Tá certo? Caraca, meu, sem chance. É julgar seu trabalho. No chão, na lona, na lama. Não dá. Não tem como confiar, não tem como confiar. Né? Aliás, também tem a título aqui de justiça, tem um autor também ficcional chamado Zecharia Sitchin, que fala um pouco dos sumérios, né? Do povo sumério, e aí ele transforma certas previsões desse povo sumério como sendo assim verdadeiras, aí cria toda uma ficção em cima. E segundo ele, também se fala nesse tal 12º planeta, de um tal 12º planeta, que também, né, teria essa influência aí sobre o planeta Terra, também ocasionando uma série de problemas, etc. Só uma breve lembrança aqui. Mas só como esse livro ele não é levado em conta dentro do meio espírita, a gente resolveu não tratar muito dele hoje, não. Esse Mensagem do Astral, você lembra quando que foi publicada a primeira edição? 1954. Em 54 ele surge como uma conexão de profecias, e aí 55, 56 ele já troca um nome para Mensagens do Astral. Né? E aí, na página 168, consta o seguinte, que mais ou menos entre os anos 1960 e 62, quer dizer, que ainda viria, né? Você acabou de perguntar aí, né, quando é que foi publicado, então, aí o suposto espírito já anuncia que mais ou menos entre os anos de 1960 e 62, os cientistas da Terra
Diz lá, notarão determinadas alterações em rotas siderais, as quais serão os primeiros sinais exteriores do fenômeno de aproximação do astro intruso e da proximidade do fim dos tempos. Não será nenhuma certificação visível do aludido astro, apenas a percepção de sinais de ordem conjetural, pois essa manifestação dar-se-á mais para o final do século. Claro, final do século XX. Então, nada disso aconteceu, nem essa previsão que em 1960 e 62 iriam verificar alterações em rotas siderais, nada disso aconteceu. E para piorar, ele ainda disse, ainda previu, que até o final do século XX haveria, como eu já falei, a libertação, eles dizem, né? Libertação da matéria de 2/3 da humanidade através de comoções sísmicas, inundações, maremotos, furacões, terremotos, catástrofes, hecatombes, guerras e epidemias estranhas. E também prevê, até o final do século XX, o conflito entre o continente asiático e europeu. Não dá para entender isso, né? Porque quem entra em guerra são países e não continentes. Então, demonstrando aí grande conhecimento de geopolítica, né? Dizendo, já mentalmente delineando entre os homens para a segunda metade do século XX, né? Com a cogitação do emprego de raios incendiários e da arma atômica. Quer dizer, isso só aconteceu em 1945, com a detonação das 2 bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki. Depois disso, não houve nenhuma guerra onde se empregasse arma atômica, né? E aí está prevendo que isso iria acontecer. Isso também não aconteceu. E aí ele diz ali, né, já mentalmente delineado esse conflito entre os homens para a segunda metade do século, com a cogitação do emprego de raios incendiários e da arma atômica, comprovando a profecia de São João, aí entra aí bem nos seus estudos, né? Quando vos adverte que o mundo será destruído pelo fogo e não mais pela água. E aí, Paulo, ó, entrou na sua área aí, ó. Pois é, mas aí que não, quando você vê lá um apanhado do Apocalipse, né? E eu já falei, inclusive, né? Aquilo é a realidade deles, né? Aliás, as profecias, elas só tem sentido você fazer profecia, falar assim, ô Arthur, daqui a 3 dias vai acontecer isso, então você vai ter que estar vivo no final do tempo e falar, o Paulo falou certo ou errado. Não tem sentido você fazer profecia para as pessoas que vão morrer, cara. Porque você não pode alterar nada. Se a profecia é para você andar na linha, vamos dizer assim, isso você já morreu, você não andou na linha, então não resolveu nada. Então a profecia, desse sentido de coisa para cumprir, a pessoa ou a população tem que estar viva para ver se ela cumpriu ou não. Profecia para milênios na frente, sem a mínima chance, cara. Pelo menos a minha forma de entender. Sem a mínima chance. Exatamente, né? Então, quer dizer, e na defesa aí desses seguidores do espírito Ramatiz, a gente vê que jamais é apresentada uma foto sequer, ou mesmo qualquer prova científica, né, da existência desse tal planeta Chupão. E eles dizem que é um planeta 3 vezes maior que a Terra. Ora, se fosse realmente 3 vezes maior do que a Terra, tipo mais ou menos como é Júpiter, aliás, Júpiter é até maior do que isso, né, que é inclusive o maior planeta do nosso sistema, né, nosso sistema solar, ou mesmo até que se fosse tão pequeno quanto Plutão, né, que é um planetóide, né, ele foi rebaixado para planetóide, ele certamente, como você até perguntou, né, seria visto facilmente por telescópios espaciais, né, superpotentes que nós temos hoje. Né? Então não faz aí, não tem nenhuma constatação de nada vindo aí em direção ao planeta Terra. Inclusive, a ciência já é capaz até de detectar asteroides, né? Que estejam vindo na nossa direção. Agora você pode imaginar, né, como que seria fácil, né, a nossa ciência detectar um monstro como esse, né, um planeta gigante como esse, vindo em direção ao planeta Terra. Então, é a questão do fanatismo, não tem jeito. Você pode
dizer tudo para a pessoa que isso não tem nenhum embasamento, que a profecia é furada, mas não tem jeito. E aí nós vamos chegar na parte em que toda essa história acaba sendo, de certa forma, remodelada para os nossos dias. Primeiramente, se voltou, né, Paulo, você deve lembrar bem, aquela questão do livro, né, do senhor Geraldo Lemos e da Marlene Nobre, intitulado Não Será em 2012. Você lembra desse livro? Da referência sim, mas eu não cheguei a ler, que eu sinto muito, não tenho paciência não. Sinto muito. Não tem mesmo, cara. Pois é. O que eles diziam lá, Paulo? Eles diziam, assim, muito sucintamente, né, para a gente não se alongar muito, que as profecias maias estavam corretíssimas. Aí. Né? Que realmente os maias estavam fazendo previsões muito acertadas e tudo mais. Tanto essa profecia dos maias, né, ou a profecia maia, ficou tão em evidência no mundo inteiro que foi até lançado o filme, não sei se você vai lembrar, o filme intitulado 2012. Não lembro. Né? Mas se você puxar lá na Netflix ou mesmo na internet, põe lá filme 2012, você vai encontrar, onde mostra justamente isso, né? Um grande cataclismo global. Aparece até, não sei, agora você agora vai lembrar, a imagem do filme ficou muito conhecida, uma das imagens do filme, é o Cristo Redentor sendo derrubado pela força do mar. Isso eu já vi alguma coisa assim, sim. Né? E aparece a Estátua da Liberdade, enfim, os grandes movimentos, e o Cristo Redentor está numa altura que... danada, né? O mar ia chegar até o Cristo Redentor, para você ver como que o negócio é catastrófico, né? E aí esse filme 2012 fez reacender essa questão das profecias maias, né? E inclusive teve um jornal americano, o The New York Times, que fez uma reportagem assinada por um jornalista chamado Dennis Overby, onde ele diz o seguinte, olha, a NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, criticou a Sony, que é a produtora do filme, né, em outubro, por sugerir em sua campanha publicitária para o filme 2012 que o mundo acabaria em 2012. No ano passado, diz esse jornalista, né, o Centro Europeu de Pesquisas Nucleares também assegurou que o mundo não acabaria tão cedo. Portanto, acho que tudo isso é uma boa notícia para quem fica nervoso facilmente. Com que frequência vemos duas instituições científicas top de linha como essas nos garantindo que está tudo bem? Por outro lado, é meio triste se você estava ansioso por tirar umas férias das prestações do imóvel para financiar uma última festança. As declarações do Centro Europeu de Pesquisas Nucleares tiveram a intenção de aliviar temores de que um buraco negro sairia do seu novo grande colisor de hadrons e engoliria a Terra. O pronunciamento da NASA, na forma de vários posts em sites e um vídeo postado no YouTube, foi uma resposta a temores de que o mundo fosse acabar no dia 21 de dezembro de 2012, quando um ciclo de 5.125 anos, conhecido como Grande Contagem no calendário maia, teoricamente chegaria a um fim. Então vejam que em 2012 todo mundo falava isso. Isso foi parar nas manchetes dos maiores jornais da época, né? O The New York Times, por exemplo. Então, Paulo, teve um grande burburinho, né, em torno dos fins dos tempos, né, que atingiria o auge com o lançamento aí desse filme 2012, que foi dirigido pelo Roland Emmerich, que trouxe, diz lá, né, desgraças fictícias para a Terra anteriormente, com alienígenas e geleiras, como nos filmes, esse eu acho que você vai lembrar, Independence Day e O Dia Depois de Amanhã. Todos tratam mais ou menos da mesma temática.
No filme, o alinhamento entre o Sol e o centro da galáxia, no dia 21 de dezembro de 2012, faz com que o astro fique ensandecido, no caso a Terra, o Sol, aliás, né? E lance na superfície da Terra inúmeras partículas subatômicas ambíguas conhecidas como neutrinos. De alguma forma, os neutrinos se transformam em outras partículas e aquecem o centro da Terra. A crosta terrestre perde suas amarras e começa a se enfraquecer e deslizar por aí. Los Angeles cai no oceano e Yellowstone, que é onde tem um dos maiores vulcões inativos do planeta, explode, causando uma chuva de cinzas no continente. Ondas gigantes varrem o Himalaia, onde governos do planeta tinham construído em segredo uma frota de arcas, nas quais 400 mil pessoas selecionadas poderiam se abrigar das águas. Porém, essa é apenas uma versão do Apocalipse. Em outras variações, um planeta chamado Nibiru, que já nós citamos aqui, colide com o nosso, ou o campo magnético da Terra enlouquece. Existem centenas de livros dedicados a 2012 e milhões de sites, dependendo de que combinação de 2012 e fim do mundo você digite no Google. Isso você escreveu, claro, anteriormente a 2012, né? E aí ele diz que, segundo os astrônomos, tudo isso é besteira. Eu estou fazendo isso daqui que você vai entender, fazendo esses comentários, a gente vai entender como que isso voltou para o movimento espírita, tá? Esse é o cenário que fez com que todas essas ideias aí voltassem para o movimento espírita, a questão da profecia maia. Então, ele, no The New York Times, que é um jornal super prestigiado, americano, né, disse lá que, segundo os astrônomos, tudo isso é besteira. Grande parte do que se alega que irá ocorrer em 2012 está baseada em desejos, grandes tolices pseudocientíficas, ignorância de astronomia e um alto nível de paranoia, afirmou Ed Krupp, que é diretor do Observatório Griffith, em Los Angeles, e especialista em astronomia antiga, em um artigo publicado na edição de novembro da revista Sky and Telescope, né? Céu e Telescópio. Pessoalmente, diz o jornalista, adoro histórias sobre o fim do mundo desde que comecei a consumir ficção científica, quando era uma criança sem afeto. Fazer o público se borrar das calças é o grande lance, desde que Orson Welles transmitiu a Guerra dos Mundos, uma notícia falsa sobre uma invasão de marcianos em Nova Jersey em 1938. Ele fala aqui uma coisa que nós já falamos lá no nosso canal, né? Da influência da mídia, do cinema, da literatura sobre o imaginário popular, onde as pessoas começam a confundir ficção com realidade. No entanto, diz lá, essa tendência tem ido longe demais, concordo, disse David Morrison, o astrônomo do Ames Research Center da NASA, em Moffett Field, Califórnia. Ele é o autor do vídeo no YouTube refutando a catástrofe e um dos principais pontos de contato da agência sobre a questão das profecias maias, prevendo o fim dos dias. Aí ele diz, fico com raiva de ver como as pessoas estão sendo manipuladas e aterrorizadas para alguém ganhar dinheiro, disse Morrison. E ele diz o seguinte, não há direito ético que permita assustar crianças para ganhar dinheiro. E aí, então, Morrison afirmou receber cerca de 20 cartas e mensagens de e-mail por dia de pessoas até da Índia assustadas até o último fio de cabelo. Em uma mensagem de e-mail, ele anexou exemplos que incluíam uma mulher perguntando se deveria se suicidar, matar sua filha e seu bebê ainda no útero. Caraca. Outra mensagem veio de uma pessoa questionando se deveria sacrificar seu cachorro, Paulo. Nossa. Coitado do bicho. A fim de evitar o sofrimento de 2012. O que as pessoas não entendem, né, é que tem pessoas que levam as coisas demasiadamente a sério e realmente eles começam a pensar besteiras desse tipo. Sim.
né? Então, Morrison, eu concordo muito com ele, acredito que você também, né? Aí ele diz o seguinte: tudo isso me fez lembrar os tipos de cartas que recebi no ano passado sobre o suposto buraco negro do CERN, que é aquele centro europeu que eu citei anteriormente. Isso também era mais ficção científica do que fato científico, mas aparentemente não há nada melhor que a morte para nos aproximar de domínios abstratos como física e astronomia. Nessas situações, quando a Terra ou o universo não estão nem aí para você e seus entes queridos, o cósmico realmente se torna algo pessoal. Morrison disse não culpar o filme por todo o burburinho, não tanto quanto os vários outros divulgadores das previsões maias e a aparente incapacidade de algumas pessoas, e isso se reflete em vários aspectos da nossa vida, de distinguir a realidade da ficção. Porém, ele disse: meu doutorado foi em astronomia, não em psicologia. E aí, em mensagem de e-mail, o Krupp, que é o astrônomo, né, disse: sempre estamos incertos em relação ao futuro e sempre consumimos representações dele. Somos seduzidos pelo romantismo do passado longínquo e pela escala exótica do cosmos. Quando tudo isso se junta, ficamos hipnotizados. E aí o porta-voz da NASA, o Dwayne Brown, afirmou que a agência não faz comentários sobre filmes, deixando essa tarefa para os críticos de cinema. No entanto, quando se trata de ciência, disse Brown, achamos que seria prudente oferecer um recurso. Então, feita essa explicação, para que a gente volte um pouquinho naquela época, né, houve pessoas que no movimento espírita, como eu já adiantei, que foi o senhor Geraldo Lemos e a Marlene Nobre, que acreditaram nessas profecias maias, mas disseram o seguinte, Paulo: não vai ser, isso lá atrás, não vai ser em 2012, vai ser em 2019. Ué, passou também, cara? Passou. E nada aconteceu. Né? E aí, passado 2019, né, e como nada aconteceu, claro, eles procuraram fazer uma coisa assim mais tranquila, mas não tão menos catastrófica assim, porque eles disseram que em 2019 aconteceu um montão de coisa, até contatos extraterrestres aconteceriam e tudo mais, e guerra para cá, guerra para lá, e nada assim, né? Aconteceu o que sempre aconteceu, um terremoto aqui, um tsunami ali, etc, né? Erupções vulcânicas, enfim. Só que agora, Paulo, eles estão dizendo que não é mais em 2019, é em 2057. Porque, segundo eles, né, teria havido uma reunião no mundo espiritual onde Jesus resolveu dar mais um tempinho para que a Terra, né, se modifique, para que nós nos modifiquemos, né, como se aí algumas décadas fossem capazes de tornar o planeta Terra assim, tão diferente, tão melhor do que ele é hoje. Né? E aí entra uma questão que nós também já tratamos aqui, que é do tal planeta. Não é mais o astro intruso, não é mais planeta Chupão, não é mais Hercólabus, não é mais Nibiru. É o planeta Quiron, que é para lá que nós vamos. Então veja, Paulo, que só mudam os nomes. Sim. E aí eles fazem os ajustes conforme os erros acometidos. Né? Quando eles viram que não ia rolar, né, certas coisas, porque realmente não se confirmaram, aí eles vêm com versões diferentes. Quando a previsão não dá certo, eles colocam mais para frente. Tá. Esse planeta Quiron seria um planeta atrasado também? Também. Segundo, né, os divulgadores dessa ideia, o homem, quando fosse para lá, realmente encontraria um planeta muito primitivo e os homens residiriam em cavernas. Só mudou o nome. Só mudou o nome. Né? Teoria mesma. A teoria é basicamente a mesma. Né? Eles não põem assim tanto terror, mas eles criaram outro planeta
né, que seria assim a nova morada, né, dos esquerdistas do Cristo. Agora tem uma coisa, Arthur. 2057 eles não vão passar vergonha de não ver cumprido, hein? É isso? Exatamente. Então é fácil. Isso acontece muito. Quando aconteceu muito na história da humanidade, desses ditos profetas aí fazerem suas previsões, e quando não dá certo, eles colocam já para uma época em que eles certamente não estarão mais entre nós. Aí fica fácil, né? Aí vai. E aí, para a gente terminar, certa vez eu recebi porque eu já falo disso há um bom tempo lá no blog, né? O que a gente chama, cujo nome é espiritismocomkardec.com, e lá em 2009, você veja que a gente já combate essa ideia muito antes de 2012, né? E tudo mais. A gente recebeu uma carta, um e-mail de um leitor anônimo, em que ele diz o seguinte, né? Eu respeito a opinião de vocês, mas vocês estão um pouco desatualizados. Se não sabem, é sempre essas coisas, né? Foi descoberto um planeta próximo a Plutão. Já estamos em 2024, Paulo, não descobriram nada. Denominado Planeta X, mas que anteriormente foi citado pelo médium Chico Xavier como Planeta Chupão. Se vocês ligarem a teoria espírita com a lógica, que lógica, veriam que jamais ela errou, mas se hesita em falar sem ao menos saber em que se resume tal coisa. Ele não escreve muito bem, por isso que fica meio truncado, mas eu reproduzi exatamente como... Esse Planeta X não é do Elon Musk, não, né? Não, né? O Elon Musk em 2009, eu acho que não estava nessa Meu Deus. Né? Aí Ô, ele... cara, sim. As coisas assim que eu acho que foi o Terculano que falou que no espiritismo não cabe fanático, né? Porque a gente prega o bom senso, a lógica e tal, então não é um ninho para fanático. No entanto, cara, a gente tá cheio de fanático do lado de cá também, cara. É impressionante. E o que a gente percebe na maioria dessas pessoas? São pessoas que não se aprofundaram em doutrina. Doutrina, fala assim, base Kardec. Pega esses livros por aí, tá certo? E chega a ler, fica todo encantado. Mas e os fundamentos doutrinários? Exatamente. E aí esse leitor anônimo diz o seguinte: é por isso que sempre digo, não podemos falar mal de alguma coisa que não conhecemos completamente. É sempre a mesma coisa, né? Quando você antepõe uma ideia ou desmonta uma tese, as pessoas começam a dizer, você está falando mal, né? Quer dizer, engraçado que as pessoas, elas se arrogam o direito de dizer qualquer besteira, mas quando alguém discorda, é que está falando mal, é anticaridoso, é antifraterno, é perseguidor, como a gente anda vendo aí até em outras questões, né? Falta evolução para você entender, tá certo? Exatamente. E aí tem uma outra pessoa, o Adam Savage. O Adam Savage, ele é coautor do programa de televisão Mythbusters, que são os detonadores de mitos, né? Os caça-mitos, mais ou menos assim na tradução, né? Que os criadores de mitos e seus simpatizantes nunca desistem, né? O Adam Savage dizia isso, que os criadores de mitos e os simpatizantes nunca desistem. Abre aspas para o Savage. Eles dizem que você tem de manter a mente aberta, olha lá. Aí. Mas rejeitam qualquer prova que não seja coerente com a tese deles. Fecha aspas. Então é exatamente isso que ocorre com boa parte, né, desses indivíduos, né, com as suas ideias exóticas, com as suas teorias malucas, sem fundamentação científica, lógica e até doutrinária, no caso aqui no nosso meio, né? E aí teve, para a gente já se encaminhando para o fim, tem aqui uma tradução que eu consegui do artigo escrito pelo Ian O'Neill, da prestigiosa revista Universe Today, né, que é especializada em assuntos astronômicos. Então ele disse o seguinte, em 21 de dezembro de 2008,
sobre essa questão toda de 2012, né? Que foi abraçada, infelizmente, pela doutora Marlene Nobre, uma médica, mas por ser médica, talvez entendesse muito pouco de astronomia e do ufólogo, né? O senhor Geraldo Lemos. Então, abre aspas para o Ian O'Neill da revista Universe Today. De acordo com os defensores do Apocalipse em 2012, algo bem grande chegará até nós. Por algo grande, quero dizer uma entidade cósmica incontrolável, por exemplo, o planeta X, Nibiru ou uma tempestade solar assassina. E, por nós, me refiro a todo o planeta Terra. Dar apoio a cenários apocalípticos em 2012, baseando-se no antigo calendário maia, parece estar tomando velocidade entre autores, sites na web, documentários e, pessoalmente, meu favorito, disse ele, os vídeos no YouTube. Tá cheio até hoje. De acordo com eles, algo de mal se sucederá em torno da data de 21 de dezembro de 2012. Paulo, aconteceu algo extraordinário em 21 de dezembro de 2012, você lembra? Eu só sei que eu continuei vivo, cara. Tá certo? Mais nada. Também. Você estava fazendo compras de Natal, Paulo. Caraca, meu Deus. Olha, eu sabia que a gente vai falando aí, vai pensando assim, os espíritos têm a responsabilidade muito grande de não fazer previsões de catástrofes que vai abranger um grande número de pessoas. É justamente pelo efeito negativo que vai trazer. As pessoas podem ficar em depressão, ficar, vou vender tudo, vou morrer antes. É um negócio sério, cara. Eles não vão fazer isso nunca. Nunca, nunca. De previsar, daqui o mundo vai acabar aqui, daqui a 50 anos. Mas não fala mesmo, cara. Não fala. Agora, espírito inferior não muda de roupa. Aliás, não muda de perispírito, né? Muda de roupa, não, né? Tá certo? Não dá, sinceramente, cara. Nossa Senhora, tô abismado. Provavelmente, continua ele, a diferença mais interessante entre os cenários apocalípticos de 2012 e as profecias apocalípticas do passado é que quase todos os possíveis portadores do apocalipse e os impossíveis ou implausíveis se autoproclamam assassinos do planeta. Por isso, nesse artigo, vamos abordar outro cenário apocalíptico astronômico. Passaremos em revista a teoria de que um cometa atualmente vindo do espaço profundo fará sua lenta aproximação final em sua órbita parabólica à Terra. Então veja que até esse cientista sabia dessa tese, né? Mas antes que você fique preocupado, alegre-se em saber que a teoria do impacto cometário em 2012 é tão sólida como um saco vazio. E ele diz: não existe nenhum objeto observado lá fora e certamente não existe nenhuma evidência sugerindo que poderá haver um impacto cometário em 2012. E realmente ele estava certo, né? E aí ele prossegue dizendo, vendendo o apocalipse. Em 4 anos a partir de hoje, 21 de dezembro de 2012, porque ele escreveu isso em 2008, o mundo chegará a seu fim de acordo com alguns indivíduos equivocados. Os apocalípticos sempre começam seus argumentos usando o antigo calendário, além de uma alta dose de códigos da Bíblia, I Ching, antigas escrituras cuneiformes sumérias. Lembra que eu citei aqui o Zacarias Sitchin, né, falando das escrituras sumérias? Para apoiar suas novas e engenhosas formas em que o mundo acabará. Desgraçadamente, a maior parte das teorias está baseada em má interpretação científica, superpromovida e simples mentiras. Normalmente há algum livro à venda ou algum site na internet querendo se promover. Além disso, sabemos que não há nada mais rentável que o medo. Então é interessante notar que o Ian O'Neill, isso eu escrevi na época, começou a escrever para a Universe Today há justamente 1 ano, exatamente 5 anos antes do dia final do calendário maia. Embora tal fato trata-se de uma mera coincidência, essa data é propícia para escrever-se um artigo sobre o ano de 2012 e planeta Chupão, expondo os mitos em volta dessas ideias. Isso eu dizendo
lá no meu artigo, no meu blog. Enfim, né? E aí eu desenvolvo, né? Falo aí do que muita gente estava achando que o cometa Shoemaker e queria provocar isso tudo. Enfim, as teses são as mais variadas possíveis, né? Então, pessoal, a gente encerra aqui, né? Fizemos aí um apanhado disso tudo, mas ainda tem gente, né, que acredita no tal planeta X, no Nibiru, no Hercules. Continua gente aí que não está preocupada, né? Cheia de teorias conspiratórias, não estão tão preocupadas em disseminar o medo, né? E aí eu concluo esse artigo dizendo o seguinte: a verdade é que a teoria da conspiração sobre o planeta X é errônea, mas a teoria do cometa de 2012 é ainda pior. As possibilidades de que um grande planeta passe através do sistema solar interior em 2012 são as mesmas de um impacto cometário nessa data. Nenhuma. Não podemos prever o futuro, e nenhuma profecia antiga jamais apontará a existência de um cenário astronômico moderno de fim do mundo. Aí eu digo lá, estou seguro que 2012 será um ano significativo por razões espirituais e religiosas. Não estou debatendo isso. Não obstante que os apocalípticos usem a ciência moderna para demonstrar suas criações apocalípticas imprecisas para seu lucro pessoal, não só é somente irresponsável, mas também danoso para a nossa sociedade. E aí eu pergunto, né? Acreditamos que não necessito dizer mais nada, não é, caros leitores? Só para concluir, o conhecimento dos seguidores de seitas apocalípticas, como a Ramatiziana, é tanto que o tal planeta X é chamado de 12º planeta. Basta saber quais são o 9º, o 10º e o 11º. Né? Quer dizer, para ser 12º, tem que saber onde é que tem o 9º, onde é que tem o 10º e onde é que tem o 11º planeta. Então, é isso, Paulo. Podia compartilhar esse texto seu, o artigo, Sim. lá no Facebook, a gente replica ele. Sim. Tem que falar, pô, não tem jeito, tem que sair espalhando isso aí que esse pessoal tem que aprender. Não tem jeito. E eles estão sempre tentando, né? Mas é triste, cara, você tenta fazer um trabalho sério, né, igual eu falei, de pesquisa, bem fundamentado, aí os caras vêm com essas xaropadas e o pessoal acredita. Vai ver que no site dele tá cheio de gente, a gente não consegue nem seguidor direito, cara. Tá certo? E os caras estão na barrotada de seguidor, de like para lá, like para cá, e a gente tá aqui na pitima danada. Quer dizer, o pessoal parece que gosta, né, cara? Parece que gosta, tá vendo? Nossa Senhora. As pessoas pagam para ser enganadas, né? É impressionante. Com certeza. Viu? Elas não querem enxergar. Não, parece que a realidade as incomoda, né? Eles têm que partir para a fantasia. Né? É claro. Então, assim, você vê que lá atrás, quando eu entrei no Espiritismo, até que esses livros de Ramatiz surgiram muitas referências e tal. Eu nunca tinha muito interesse em ler, não, mas aí eu comecei a ver alguns artigos dele e eu simplesmente nunca citei Ramatiz em nada. Não tem coragem para não derrubar o meu trabalho, cara. Sem chance. Entendeu? E outros autores também, à medida que vai chegando e que você vê que estão falando coisas que não bate bem, aí eu vou excluindo. Né? Eu não vou voltar no texto e tirar os caras que já falei lá para trás, né? Vamos dizer assim. Mas a partir de um certo ponto, eu já não cito mais. Não cito mais. Esse aí, por exemplo, que fala de reencarnação no mundo espiritual, não vou falar o nome, nem cito mais. E tinha uns livros muito bons na área de mediunidade. Tinha mesmo. Chegou aqui assim. Depois de chegar num ponto ali, descambou para um lado que não cito mais absolutamente nada. A não ser para comentar alguma coisa, uma bobeira que falou, mas como referência, fulano falou isso aqui, sustentou a tese, um argumento que eu tô. Mas nem morto, cara, nem morto. Tem chance. É isso aí. Então a gente, por isso que eu às vezes tenho que falar um pouco mais, de maneira um pouco mais severa, que parece meio pretensiosa, quando a gente fala, olha pessoal, não erramos nenhuma até hoje.
todas essas bobagens apocalípticas, essas previsões, esses médiuns aí que se dizem tal e qual, missionários, todos eles caíram. O tempo mostrou, né, que tudo que eles pregavam era falso e que eles mesmos não tinham condição nenhuma de se julgarem missionários especiais, detentores de verdade sobre o futuro, né? Porque isso é até uma tentativa, né, de dar uma carteirada a eles mesmos, na medida que as pessoas se espantam, nossa, ele sabe prever o futuro, ele tem conhecimento do futuro, ele é o cara, né? Enfim, isso é proposital para dar um ar sensacionalista e também para a pessoa posar aí de grande revelador, né? São os falsos profetas, né? Falsos profetas. Está dentro aí do falso profetismo aí. Mais algum comentário, Paulo, para nós, então, Não. Só encerrarmos? Já. Então, ótimo, né? Agradecemos aí a presença de todos. Deixe aí o seu joinha, né? Se puderem, compartilhe aí essa live e as anteriores também. Gente, tem muito estudo interessante aqui no Polêmica Espírita. Nós já estamos no 105º programa e nós já falamos de muitos e muitos assuntos. Dificilmente a gente repetiu, né, assunto, claro, não há mal nenhum nisso, né, só para dar uma ideia, né, que vocês podem voltar lá e está tudo atualizado, nada mudou. Falar nisso, em breve vamos fazer aquele do haverá fetos sem espírito? Opa, só estou aguardando o seu ok. Não, hoje... O próximo Polêmica Espírita, que dia que é? Dia 5? Não, é daqui a 2 semanas. Dia Nós estamos... 14, por aí, 13, 14. 13, 14. Quiser marcar, pode marcar. Beleza, então. Tá. Aí, pessoal, você já sabe, então, qual será o tema aí do nosso próximo Polêmica Espírita daqui a 2 semanas, né? A Fernanda Linhares aí, né? E a Shirley gostando aí do estudo. Fernanda Linhares brincando aqui, como é que é? Chip com punhado de ayahuasca. A confusão danada, né? É isso aí. É triste, né? A gente vê quantas teses malucas, né? Quantas fantasias as pessoas acreditam, mas por quê? Não tem disposição para pesquisar, acredito no primeiro que aparece, né? Não confrontam ideias e acabam aí sendo ludibriadas, né? Enfim, com tanta besteira que se diz por aí, né? Bem, então agradecemos mais uma vez a presença de todos e nos vemos daqui a 2 semanas em mais um Polêmica Espírita, pessoal. Tenham a todos uma boa noite e até lá. Até a próxima.